Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13. O meu desejo, na verdade, era ler todos os versículos, são 32 versículos. Mas estaremos lendo somente o versículo 12 e 13. Os irmãos encontraram? Assim está escrito: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassível, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Amém. Que Deus ministre essa palavra em nossos corações, pela graça de Cristo Jesus. Amados, em toda palavra, todas as escrituras sagradas, nós encontramos expressão acerca dos atributos de Deus. E percebemos que Deus é benigno, Deus é longânimo, Deus é clemente, Deus é piedoso, Deus é compassivo. No entanto, Deus é justo. E a sua justiça não permite que ele venha compactuar com a complacência. Deus não se torna complacente ao pecado. Deus não foi complacente ao pecado de Adão, mas o expulsou do jardim. Deus não foi complacente ao pecado de Caim, mas o puniu severamente. Deus não foi complacente ao pecado de Nadab e Abiú, filho do sumo sacerdote, mas o fulminou. Deus não foi complacente diante do pecado de Sansão, tirou a força que ele tinha. Deus não foi complacente diante do pecado de Davi, homem segundo o coração de Deus. Ele não retirou a espada erguida sobre a sua casa. Deus não foi complacente nem mesmo na nova aliança, a exemplo de Ananias e Safira, que ao mentirem contra o Espírito, foram imediatamente exterminados. Deus é benigno, Deus é piedoso, Deus é longânimo, Deus é clemente, Deus é misericordioso, mas Deus não compactua com complacência do pecado. E a palavra de Deus aqui para o povo de Israel, interessante, olhe bem para mim. Essa palavra ela não é proferida, não é dirigida aos ímpios, aos gentios, aos incrédulos, aos descrentes. Essa palavra ela é ministrada para o povo de Israel. Povo esse reconhecido e conhecido em toda a história como povo de Deus. Assim eles eram identificados não somente por si mesmos, mas por todas as demais nações. Essa palavra é para a igreja. Essa palavra é para o povo do Senhor. E o que é que essa palavra diz? Convertei-vos. Esse é um assunto pouco tratado em nosso tempo. Mas a conversão ela é imprescindível para a vida, para a nossa sobrevivência. A conversão ela vem da palavra no grego metanoia, que significa arrependimento. E isso só é possível através de mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de atitude. Não é? Alguém já disse que arrependimento na metanoia é um giro 360. Não é. Você volta para o mesmo lugar, né? Você dá um 360, né? E alguém diz, Deus vai dar um 360 na sua vida. Eu não quero. Metanoia, o sentido é 180 mesmo. É mudança de direção, mudança radical. E o que Deus diz à nação de Israel é: convertam-se. E sabe, quando eu disse no início que eu gostaria muito de ler o texto todo, mas a grande realidade desse texto
é que do início, escuta bem, presta sua atenção, Deus diz a esse povo o seguinte, que vai transformar os rios em terra seca, que o fogo vai devorar os pastos, que o dia do Senhor vem, já está próximo, é dia de escuridão, densas trevas, dias de nuvens e negridão, dias onde haverá o fogo devorador, onde haverá os gafanhotos, onde a terra vai se tremer, o sol, a lua vai se escurecer, as estrelas vão perder o seu resplendor, e no fim, versículo 11, na parte terminal diz, é o dia do Senhor e muito terrível, quem poderá suportar? Perceba que do versículo 2, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, Deus está tratando do juízo. Olha que interessante, essa tradução até nos ajuda a entender um pouco. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muito grande é o seu arraial, e poderoso quem executa a sua ordem, pois o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Aí Deus quebra essa argumentação já no versículo 12. Olha que coisa linda, gente. Na minha versão diz, mas ainda assim. Nessa versão diz, todavia, ainda agora, diz o Senhor. Você já consegue perceber a mudança de tom de Deus aqui? Era como se Deus tivesse, a terra vai tremer, o dia do Senhor chegará, é um dia grande e temível, quem suportará? O sol, a lua se escurecerão, as estrelas perderão o seu esplendor, a terra vai se tremer, os rios vão se secar. Aí depois Deus muda já a sua tonalidade. Ele diz, mas, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassível, e tardio em irar-se, grande benignidade, e se arrepende da decisão tomada em relação a essa situação. Bem, amados, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o verdadeiro arrependimento, a verdadeira conversão genuína. E ao olhar esse texto, Deus falou muito ao meu coração, falou muito comigo esse dia de hoje, e algumas lições nós podemos extrair aqui, importantíssimas. A primeira é quando Deus fala sobre, já no versículo 12, convertei-vos a mim. Ele fala sobre o arrependimento genuíno. Sobre um arrependimento autêntico e verdadeiro. Olha bem para mim. Como eu disse no início, essa palavra não foi dita a gentios, ímpios, incrédulos, a um povo que não conhece a Deus, a um povo que não teme a Deus. Essa palavra foi proferida ao povo de Deus. E sabe o que é que Deus diz a esse povo? E assim vamos, absorver essa palavra como se fosse nossa, porque de fato é. Convertei-vos a mim. A verdadeira conversão, o arrependimento genuíno, ele só é possível em Deus. Eu não sei se você consegue entender, discernir, compreender e assimilar. Mas deixa eu tentar aqui elucidar esse texto para facilitar a nossa compreensão. Existem muitas conversões hoje. E é muito comum a gente encontrar pessoas convertidas a ideologias. É muito comum encontrarmos pessoas convertidas a sistemas, convertida a rituais, a cerimônias, convertida a religiosidade. Creio que a maioria desse povo professava a fé judia, com certeza, disso nós não temos dúvida. O que nós temos dúvida é que eram os segmentos que existiam
das ramificações da religião judaica, fariseu, saduceu, escriba, essênio, zelote, mas cada um professava uma fé diferente, cada um levantava a bandeira, cada um fazia questão de dizer o que era. E Deus rompe com esse discurso demagogo, saudosista, e diz, olha, convertei-vos a mim. Eles tinham orgulho de serem judeus, eles tinham essa vaidade de ser reconhecido como povo de Deus. Existia essa vaidade israelita entre eles. Então eles estavam convertidos ao sistema, convertidos à ideologia, convertidos à religiosidade, mas Deus está dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. Convertei-vos a mim. E hoje, mais do que nunca, essa palavra torna-se extremamente apropriada, porque nós percebemos no dia a dia, pessoas que fizeram do evangelho uma tendência, se converteram ao modismo. Hoje é status e até glamour dizer que é cristão, dizer que se converteu. Um dia um policial me procurou, me encontrou na rua, na realidade, ocasionalmente, e disse, pastor Sidney, deixa eu lhe contar uma história. A gente prendeu um rapaz cometendo um delito, e quando levamos para a delegacia, assim que ele pisou na delegacia, ele diz, eu aceito, eu reconcilio com Jesus nessa hora. E quando sentou na cadeira lá da sala do delegado, ele disse, olha, eu sou cristão e sou lá da Batista Evangelizadora. Aí o delegado perguntou, aí o delegado falou, e eu lhe perguntei alguma coisa? Ele achou tão engraçado, sabe, isso que ele me contou. Virou, sabe, até um sistema de defesa. Ah, eu sou cristão, como se você for ser observado agora pelos outros de uma outra forma. Então, a palavra do Senhor é convertei-vos a mim. Que essa mudança existe por causa dele e nele é que ela deve ser perpetuada em nossas vidas. Quantas brigas existem por denominações? Quantas brigas existem por correntes teológicas? Por pensamentos que dividem, que não unem, que separa, que não agrega? E quantas igrejas chegaram à falência espiritual, a uma decadência, por causa de discussões triviais, como você é tricotomista, dicotomista, supralapsariano ou infralapsariano, você é calvinista ou arminiano. Eu ainda consigo ouvir o brado do Espírito de Deus dizendo, convertei-vos a mim, convertei-vos a mim. Convertei-vos a mim, é nele que nós encontramos o sentido da vida, porque ele é a própria vida. E essa palavra foi dita para que não houvesse ruína, para que essa nação não viesse ser exterminada e extinta. Essa palavra vem para tratar, para sarar, para curar, para resgatar, para salvar esse povo. E essa é a mesma palavra de Deus hoje para nós. Convertei-vos a mim. Tem gente que gosta do ritmo gospel, que é simpatizante do evangelho, que se convenceu, mas não se converteu, que entrou no evangelho, mas nunca deixou o evangelho entrar dentro de si. E Deus não tem compromisso com convencidos, porque se você crê em Deus, isso é banal demais. Se você crê em Deus, você está no mesmo patamar de Satanás. A Bíblia diz, se você crê, faz muito bem, porque até os demônios do inferno creem e se estremecem. Mas não é essa consciência de um entendimento da existência de Deus que vai te dar qualquer prestígio. Porque existe o ateu praticante, mas existe o ateu dogmático. Que ateu dogmático é isso? É aquele que crê que Deus existe, mas vive como se ele não existisse. E através das suas obras negam a sua fé. Louvam a Deus com os seus lábios, mas o seu coração está o quê? Distante. Distante. Então, que diferença há? E quer saber de uma verdade? Eu tenho alguns ateus, colegas meus,
E eu prefiro me relacionar com um ateu honesto do que um religioso legalista. Se eu estivesse na época de Jesus, eu acho que eu estava andando com os publicanos. Era melhor do que andar com os fariseus. Mas esse farisaísmo tem invadido as nossas igrejas e nós temos esquecido de que a verdadeira conversão acontece nele. Amém, irmãos? A palavra é a mesma, o Deus é o mesmo. E esse mesmo Deus, por meio da sua mesma palavra, diz: convertei-vos a mim. A mim. Nele. 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 Esses dias eu contei aqui na faculdade uma história que eu já contei algumas vezes aqui, mas é importante relembrar, refrescar a memória de alguns e, de repente, trazer esse conhecimento àqueles que não ouviram, não sabem. Mas é um dia John Wesley, ele teve um sonho que, de repente, foi transportado para a porta do inferno. Ao chegar na porta do inferno, ele perguntou: tem batista aqui? E o diabo disse: tem. Tem presbiteriano? Também. Tem pentecostal, assembleano, metodista, congregacional? Tem. Ele ficou horrorizado. Imediatamente um anjo teletransportou para os céus. Ele chegou à porta dos céus e perguntou: tem batista aqui? Não. Tem presbiteriano? Também não. Tem congregacional, episcopal, assembleano, pentecostal? Não. E afinal de contas, quem é que está nesse lugar? Somente aqueles que confessaram seus pecados e aceitaram Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador. Salvador, Ele é quem nos salva. Ele é quem nos salva. Agora, que bom você participar de uma denominação que não faz o monopólio da salvação. Não é? Seria, humanamente falando, conveniente. Mas nós não fazemos o monopólio da salvação. Só os batistas vão ser salvos. Quando você entrar em um lugar e ouvir alguém dizendo: só nós seremos salvos, que é o conselho, fuja de lá. Porque o espírito fariseu está naquele lugar. E como Jesus disse acerca dos fariseus, eles nem entram, nem deixam os outros entrar. Tomaram a chave do reino dos céus. Rodam o mundo para fazer um prosélito e quando ganham, tornam mais digno do inferno 2 vezes do que já era. Você já viu o tratamento de Jesus com os fariseus? Era pancada, né? Jesus não alisava, não. Convertei-vos a mim, diz o Senhor. Então, meu irmão, a verdadeira conversão, ela vem através de um arrependimento genuíno. Amém, irmãos? Vamos encontrar em Cristo justamente esse arrependimento. Outra lição, versículo 13. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio se irar-se, grande em benignidade. Amém. Segunda lição, aqui diz, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Segunda lição, o arrependimento, ele é interno. Amém? O arrependimento tem que ser genuíno, mas ele é interno. O que é que a gente quer dizer com isso? Era uma prática muito comum, era um costume, uma tradição, quando o judeu se deparava com uma situação terrível, eles simplesmente rasgavam as suas vestes. E isso, para as demais pessoas, era algo surpreendente, chamava a atenção, porque denotava que eles estavam quebrantados, que eles estavam arrependidos. E o que é que Deus está falando? Que ali não passa de uma atitude externa. Atitude externa. Que não significa nada. Que a verdadeira atitude, ela deve ocorrer no nosso mundo interior, no nosso universo interior, onde ninguém tem acesso, onde ninguém sonda, onde ninguém perscruta, onde não existe ressonância magnética que possa invadir, onde não existe sondagem humana, só Deus pode conhecer.
onde só Deus pode conhecer. Então, olha bem para mim, preste atenção aqui. Jesus, em determinado momento, disse que o que contamina um homem não é o que sai, ou melhor, não é o que entra, mas o que sai. Ele está falando de que o nosso mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se a pessoa só fala de maldade, é porque o seu coração está contaminado, empedernido e petrificado. Ela não tem algo a falar a não ser aquilo que ela é. Ela vai transmitir em palavras, em ações, em atitudes, em comportamento, em postura, aquilo que ela é. A boca fala do que o coração está cheio. Por isso, quando Deus diz, convertei-vos a mim e rasgai o vosso coração, é porque não adianta esses rituais. Se a nossa vida interior não estiver completamente transformada, porque a grande verdade, irmãos, é que pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas, pessoas amadas amam pessoas, pessoas irritadas irritam pessoas, pessoas transformadas transformam pessoas, e pessoas amarguradas, elas amarguram pessoas. Você só pode oferecer aquilo que você tem. Então, o verdadeiro arrependimento genuíno é no Senhor, mas esse arrependimento, ele é no nosso mundo interior. Em outras palavras, é fácil rasgar as vestes. Qualquer um pode rasgar. Mas houve um homem chamado Davi, que tornou-se conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque ele entendeu que sacrifícios agradáveis a Deus não é sangue de animais, porque o sacrifício que Deus quer, não rejeita, é um coração quebrantado, é um espírito compungido. É por isso que Deus fala para esse povo, pare de fazer procissão. Se fosse nosso tempo, parem de marchar se vocês não querem caminhar. Parem de fazer alvoroço e alarde. Rasguem os vossos corações. Rasguem os vossos corações. E nos diz o texto, rasgai os vossos corações, não as vossas vestes, convertei-vos ao vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassível. E de repente você pergunta, como acontece isso? Através de jejuns, com choro, com pranto. Com jejuns não é simplesmente abstinência de alimento. Isso é dieta, né? A linguagem mais popular e mais antiga é um regime que você está fazendo. Mas é a abstenção da sua vontade, do seu desejo, do seu impulso. É controlar seus próprios instintos. É revelar que o seu homem interior é superior ao seu homem exterior. Esse é o objetivo. Não é passar fome. Não é emagrecer. Não é apresentar penitências a Deus. Mas é ser capaz de dominar a si mesmo. Quando Jesus diz que há pragas de demônios que só saem através de jejuns e oração, eu entendo que essa praga de demônios são hábitos, são vícios, são instintos e impulsos que podem ser vencidos, apesar de difícil. Basta tão somente entregar-se a uma vida de jejum e oração, de controle, assumir o controle da sua vida. Amém, irmãos? Assumir o controle, porque está escrito em Romanos 6,14, e o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Diga amém. Debaixo da graça. Maior o que há em nós do que o que há no mundo. Estamos debaixo da graça. Porque de vez em quando, como pastor, a gente escuta cada coisa. Ah, pastor, a carne é fraca. Não é? E o mais fraca é a desculpa. A carne é fraca, o sangue ferve. E a gente acaba fazendo besteira.
Última vez que eu vi isso, a carne é fraca, eu disse, realmente você tem toda a razão, não posso contrariar o que está escrito. Agora não se esqueça de complementar o texto. A carne é fraca, o espírito é forte. Você vive na carne ou no espírito? Se viver na carne será fraco, mas se viver no espírito será forte. A escolha é sua. É como disse um pajé para os seus nativos indígenas, diz, dentro de cada um de nós existe um lobo do bem e outro lobo do mal. E todos os dias eles estão se degladiando entre si. Sabe quem vai vencer? Aquele que você mais alimentar. E essa é a grande verdade. E essa é a grande verdade. Agora olha para mim, irmãos, em nome de Jesus. Não adianta rasgar as vestes. Não adianta rasgar as vestes. Não adianta cumprir rituais, atender às cerimônias. Talvez vir à igreja em um culto de quinta, seja isso. Talvez vir à igreja num culto de domingo, seja isso. Talvez levantar as mãos no meio do louvor, seja isso. Não passe de uma atitude de rasgar as vestes, onde você vem para a igreja, entra na igreja, mas o seu coração está completamente distante. Distante. Sobre a conversão verdadeira, nós extraímos essas 3 lições. A primeira nos falou sobre o arrependimento genuíno. Segunda, do arrependimento interno. A terceira, é o arrependimento exemplar. Olha o que Deus diz. Versículo 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Entre o pórtico e o altar, orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hás de dizer entre os teu povo, onde está o teu Deus? Chorem os sacerdotes. Chorem os ministros do Senhor. Terceira lição, o arrependimento é exemplar. Ele é de cima para baixo. E os ministros de louvores que aqui estão, não importa que instrumento você toca, o que importa é que você é um instrumento a ser tocado por Deus. Que você entenda que Deus prefere um altar vazio do que o vazio no altar. Entenda que Deus quer que você chore por essa nação pervertida. Que essa nação, que assim como Israel nessa época, abandonou a Deus, se converteu à religiosidade, aos ritos, às liturgias. Tem gente assim, sabe? Tem pessoas que precisam ser libertas, que precisam ser curadas. E o exemplo vem de cima para baixo. A minha consciência é que o exemplo vem de mim. Deus me colocou como modelo na função de pastor. Não sou perfeito. Quer que eu seja sincero? Nem procuro ser. É como correr atrás do vento. Mas algo que eu procuro é ser irrepreensível. Irrepreensível, esse é um requisito de um sacerdote. Para sermos referência, para sermos exemplo, porque o nosso testemunho é sempre mais importante do que o nosso talento. Às vezes eu estou aqui no curso de teologia, eu pergunto aos alunos, o que é que vocês estão vendo aqui? Todo mundo olha um quadro branco, professor. Eu tiro o piloto, vou com um pilotinho lá e faço um pontinho preto. E agora, o que é que vocês estão vendo? É quase certo, a maioria sempre diz, uma manchinha preta. E eu pergunto, o quadro deixou de ser branco? Não. Mas eis a responsabilidade que nós temos, porque as pessoas, infelizmente, ela tem a facilidade maior de encontrar os nossos defeitos em detrimento das nossas virtudes, as nossas falhas em detrimento das nossas forças, as nossas
deficiência em detrimento das nossas virtudes. Então, o quadro não deixou de ser branco. Mas todo mundo só observa o quê? A manchinha preta. E sabe o que é que Deus diz? Deus vai direto ao lugar. Chorem, sacerdotes. Chorem, ministros de Deus. Quem quer chorar hoje comigo? Quem quer hoje chorar comigo? Quem quer juntamente comigo chorar com Deus? Porque não dá para imaginar Deus de outra forma, a não ser em prantos de um pai desesperado que não quer perder de modo algum o seu filho, que muda o tom da voz e até diz: eu vou me arrepender. Como é que pode? Eu vou me arrepender, e Deus, por acaso, se arrepende? O ser onisciente, onipresente, onipotente se arrepende? Não é Ele, presciente sobre tudo que há? Como Ele se arrepende? Mas você bem entende que esse Deus, Ele chega a suicidar o seu vocabulário em algumas ocasiões. Ele chega a assassinar o seu vocabulário. Quer ver um exemplo? Se arrepende. Ele não se arrepende, mas o sentido é: vou mudar de atitude. É como diz bem assim: olha, seja qual for o vosso pecado, dele não mais me lembrarei. Por acaso Deus sofre de amnésia, Deus sofre de dislexia, Deus esquece. Mas é onde Ele vem assassinar todos os conceitos e preceitos estabelecidos acerca dele. Isso é muito interessante. Aquilo que nós podemos chamar, são as loucuras de amor que Deus faz também em favor do seu povo. Voltem para mim, se convertam a mim. Ezequiel 18:32 diz: convertei-vos e vivereis. Quantos querem viver? Quantos reconhecem que em Deus temos vida e vida em abundância? Deus é a essência, a plenitude da própria vida. Nele não há vida. Nele não há vida. E Ele diz: convertei-vos e vivereis. Só há uma forma de viver, meu irmão. É através da conversão. Se você não tiver esse encontro com Deus, você não vai viver. Vou até ser um pouco incisivo no que vou falar. Você vai existir. Você simplesmente vai existir. Lá em João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenhais vida. Só nele nós encontramos vida. Vida em abundância, mais do que o suficiente, mais do que o necessário, mais do que você precisa, mais do que você imagina. Vida em abundância. Mas sem Cristo você não encontra vida, sem Deus você não tem vida, você tem uma existência. E eu quero te lembrar que o germe existe, o micróbio existe. Que os insetos existem. Mas Deus não te chamou simplesmente para existir. Ele te chamou para viver. Convertei-vos e vivereis. Agora para um pouco aqui, observa que eu quero concluir. Citei do versículo 1 ao versículo 11 a indignação de Deus. Citei aqui esse ato, essa pause que Ele dá diante do seu discurso. Agora no versículo 21, eu quero ler com você. Deus diz: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a fide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor,
pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros, comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E como se tudo isso não bastasse, ele ainda conclui nos dando a promessa que vai além de abundância, a promessa que vai além da prosperidade, a promessa que vai além do reconhecimento. Que promessa é essa? É a promessa do seu Espírito. E derramarei o meu Espírito. E acontecerá que terão sonhos, que terão visões, que profetizarão. O Espírito do Senhor sobre nós, sobre o seu povo, sobre nós, para transformar esse coração de pedra em um coração de carne, para nos tirar essas vestes sujas e nos dar vestes novas. Tudo isso é possível, sim. Basta tão somente o quê? Se converter. Olha para o teu irmão e diz: tem que se converter, irmão. Tem que se converter. Quer viver? Quer viver? Tem que se converter, irmãos. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Ou melhor, quero convidar o Ministério Louvor. Quero pedir aos colegas diáconos que tirem esses gasofilaços daqui. Quero convidar o povo de Deus que deseja vir aqui à frente no altar. Saia do seu lugar e vem aqui juntamente conosco orar, clamarmos a Deus, abrirmos os céus através da fé e sentirmos o agir, o mover do Senhor sobre as nossas vidas. Venha. Quem quer chorar? Onde estão os ministros e os sacerdotes que hoje desejam chorar na presença do Senhor? Chorar para que a graça do Senhor nos alcance e nos transforme. Aleluia. Você está convidado nessa hora para chorar na presença do Senhor. Chorar pelos seus pecados, pelos pecados do seu povo. E também chorar pelos pecados dessa geração. Chorar enquanto há tempo. Chorar para que Deus venha transformar essas vidas. Essa terra, em nome de Jesus. Ouça a voz do Senhor no mais íntimo do seu coração agora. Ouça esse Deus que fala, te convidando nessa hora para um nível de intimidade mais profundo, mais real, mais verdadeiro. Não adianta vir a esse lugar e ouvir a voz do homem, porque a nossa voz não tem nenhum efeito sobre a sua vida. Mas se você puder sentir a voz de Deus, a ouvir a voz do homem, se você for capaz de abrir o seu coração, pedir humildemente que Deus fale contigo, não tenha dúvida que você terá uma das maiores experiências em sua vida. E esse Deus que se encontra nesse lugar, porque aqui estamos em seu nome, Ele diz: convertei-vos a mim, diz o Senhor. Ele é capaz de mudar a tua vida, a tua história, transformar todas as maldições em bênção. Sim, Ele é capaz. Mas para que isso aconteça, convertei-vos a mim, diz o Senhor.
Convertei-vos a mim, diz o Senhor. Convertei-vos a mim, diz o Senhor. Nessa hora, meu irmão, se desprenda de tudo aquilo que te amarra. Se desapegue de tudo aquilo que te aprisiona. Abre o seu coração e diga: Senhor, Senhor, eu te quero. Mais do que tudo, mais do que nunca, eu te quero, Senhor. Quero viver para ti conforme os teus planos, conforme os teus projetos. Sim, Senhor, não quero viver conforme o meu bel prazer, não quero viver segundo os meus caprichos. Eu entendo que tu tens um projeto em minha vida. Eu entendo que tu tens um propósito em minha história. Eis-me aqui, Senhor, não quero fugir de ti. Não adianta se esconder. Eu me rendo, eu me entrego. Aleluia. Aleluia. Chorem os ministros, chorem os sacerdotes, chorem pelo pecado, pela maldição, pela desgraça, pela pecaminosidade. Chore diante do Senhor pelas crianças que estão sendo violentadas, que estão sendo vítimas do pecado. Chorem pelos jovens que estão perdidos nas drogas porque não conhecem a tua palavra. Chorem, chorem, chorem pelos jovens perdidos na prostituição, que estão mudando de sexo, que estão vivendo na profanação, na promiscuidade. Chore nessa hora pelos jovens que estão se perdendo, que estão morrendo pelo tráfico, morrendo através de overdose, morrendo através do efeito de narcóticos, morrendo pelo efeito de alucinógenos. Chore, chore, chore. Chore pelas famílias que estão destituídas, sendo destituídas. Chore pelos casamentos que estão sendo desfeitos. Chore, chore pelas nações. Chore por cada cidade. Chore nessa hora pelas pessoas que não encontram saúde, que não têm segurança. Chore porque o pecado é o opróbrio do povo, e nós somos uma nação pervertida, nós somos uma nação idólatra, nós somos uma nação profana. Mas eu sei que aonde abunda o pecado, superabundará a graça de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, como ministro, como sacerdote, chorando diante do teu altar, Senhor. Na certeza que o teu povo não será envergonhado. Na certeza que o teu povo não será envergonhado. Chore diante do Senhor com o coração compungido, com o coração consternado. Chore com o coração contrito. Chore diante do Senhor, para que o pecado não tenha domínio sobre vós, para que o pecado não venha encontrar lugar em nosso meio, para que o inimigo que vem por um caminho possa fugir por 7 caminhos. Para que o mal não venha prevalecer sobre a nossa tenda, e que nenhum mal venha alcançar a nossa casa. Vamos chorar diante do Senhor. Chore diante do seu Deus, do seu Salvador. Oh, aleluia. Arrependimento não é remorso. Remorso é contrição, é consternação. Remorso é penitência. Arrependimento não é remorso. Arrependimento requer mudança, requer transformação. E tudo que Deus espera de nós é que haja esse verdadeiro arrependimento. Se não houver arrependimento, Ele não vai poder agir em nossas vidas. Mas para que haja arrependimento é necessária a consciência do erro, a consciência do pecado. E às vezes isso nos falta. Quando perguntaram a Moody, eu nunca esqueço disso: Moody, de quem é a culpa do mundo estar da forma que se encontra?
A resposta sábia daquele homem até hoje me comove. Ele diz: a culpa é minha. E a gente quer colocar a culpa no governo, na gestão dos nossos representantes, das autoridades que nos representam. Queremos colocar a culpa na economia, na política. Sabe de quem é a culpa, irmão? É de uma igreja que não chora na presença de Deus. E enquanto essa igreja não aprender a chorar, a terra será seca. A terra será seca. Ou você esqueceu do que está escrito em 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Meu Deus, como isso é forte. Deus, Ele transfere a responsabilidade para nós. Ele confia plenamente e, pasme, exclusivamente em nós. Não existe alternativas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é qualquer povo, é povo de Deus. Não é povo conhecido por um partido, por uma ideologia, por uma filosofia, mas é povo identificado como um povo de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Somente Deus pode sarar o Brasil, somente Deus pode sarar essa terra ferida, somente Deus é a cura para a doença do nosso povo, somente Deus é a cura para a enfermidade da corrupção, da desonestidade, da idolatria, da prostituição, da pornografia. Somente Deus, somente Deus, somente Deus. E esse mesmo Deus nos diz: estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar em meu nome. Seus olhos estão abertos, seus ouvidos estão atentos. Aleluia! Imagine comigo agora Deus com seus olhos abertos, com seus ouvidos atentos a tudo que acontece nesse lugar, a tudo que acontece em nossa vida, a tudo que acontece em nosso coração. Por isso chorem os ministros, por isso chorem os sacerdotes, por isso chorem diante do Senhor, por isso se derramem diante do Senhor, se quebrante diante do Senhor. Assim como fez Neemias, assim como fez Esther, assim como fez tantos homens de Deus que oraram dizendo: Senhor, eu pequei. Eu e minha casa pecamos contra Ti. Não somente uma confissão pessoal, mas também uma confissão coletiva. E é hora de fazermos confissão coletiva, assim como Neemias. Senhor, eu pequei. Eu e a minha casa pecamos contra Ti. Não somos dignos. Não somos merecedores, mas Deus, mediante a Tua graça, restaura a nossa sorte. Mediante o Teu poder, muda a nossa história, Senhor. Ó Deus, expulsa os gafanhotos devorador dessa nação. Ó Deus, derrama chuva sobre a terra seca. Sim, Senhor. Sim, ó Pai, sobretudo nos dar o Teu Espírito. Precisamos do Teu Espírito.
Precisamos do Teu Espírito, Senhor. Queremos o Teu Espírito, Deus. Oh, Deus. Dai-nos o Teu Espírito, Senhor. Sabe, querido, deixa eu pedir um tempo aqui. Tem coisas que fogem da nossa explicação e a gente não consegue entender. Eu tive 3 experiências com Deus. Experiência é experiência e eu conto como experiência. Não estou querendo fazer uma doutrinação. Mas essa manhã foi uma delas. A primeira experiência que eu tive, assim, forte, inusitada, com Deus foi quando eu me converti, tinha 2 meses. Eu estava dormindo, de repente acordei, me tremendo, mas sabe aquela unção, aquela presença do Senhor muito forte? Perdi todos os sentidos, exceto visão. Eu não conseguia me mover, não conseguia me movimentar. E veio uma chama de fogo em minha direção. E essa chama tomou forma humana, estendeu as mãos e começou a cair vários tipo brilhos assim, sabe? Uma poeira de brilho sobre mim. Comecei a me tremer nessa hora todinha. Me acordei, não assustado, não apavorado, mas ao mesmo tempo maravilhado com aquela sensação gostosa e agradável. Aquele mesmo dia, à noite, eu fui para a igreja da pastora Cícera, no Jardim Bahia. E eu cheguei lá, nunca tinha visto aquela mulher, apesar de reconhecer que ela já tinha sido líder do ministério de oração dessa igreja. Ela foi dessa igreja. E ao chegar lá, ela veio na minha direção e diz: meu servo, hoje eu enviei o meu anjo diante de ti, e ele te ungiu como pastor, como ministro do evangelho. Tinha 3 meses. Guarda tudo que tenho te dito no teu coração, porque tu és ainda muito novo, cinge os teus lombos, que na tua juventude eu vou te usar. Recebi aquela palavra e entendi o sonho. É interessante que quando eu entro no seminário, eu estava tendo aula de angiologia, e um professor meu disse: olha, anjo não aparece para ninguém sem trazer uma mensagem, porque o sentido da palavra anjo é mensageiro. Aí eu tive essa experiência, eu sei o que eu vi, e sei quem eu sou. Fiquei calado para não discutir, mas ele não conseguia explicar, assim como eu até hoje não consigo. Estava no seminário, prestes a vir embora, arrumei minha mala 7 vezes para vir embora. Não sei se era a 4ª ou a 5ª vez que eu estava arrumando minha mala. De repente eu tive uma sensação estranha. O espírito saiu do corpo. Eu olhei para o meu corpo. Estranho isso. E me vi deitado. E de repente veio uns demônios, uma legião de demônios, eram muitos. E começava a jogar dardos inflamados sobre o meu corpo. E eu comecei a clamar. De repente eu acordo. E quando eu acordo, com o corpo todo dolorido. Não sei explicar, irmãos. E essa madrugada eu tive, assim como Paulo disse, conheço um homem, e ele se referia a si mesmo. Se no corpo ou fora do corpo foi ao 3º céu. Não sei. Até Paulo disse. Não sei. Então não me sinto nenhum direito de tentar explicar se eu mesmo não consigo entender. Mas hoje ainda, logo cedo, pela manhã, eu senti meu corpo levitando. E eu olhei para minha esposa, ela estava do lado esquerdo da cama. E o meu corpo ia subindo. E eu ficava no sonho, né? Que eu creio que isso é um sonho. E eu dizia: é um sonho. Eu tenho que acordar. Aí eu disse: se não é um sonho, eu vou conseguir identificar os detalhes. Aí começava a ficar procurando os detalhes. Eu disse: não pode ser um sonho, é real. É um real. Eu não sei explicar se é sonho, se é real. Sei que eu vi minha esposa lá e alguns detalhes. E aquele negócio me levou para uma dimensão, levitando dimensão. E ali para uma dimensão que eu consegui ver toda a cidade de Paulo Afonso. E comecei a levitar de uma rapidez assim que não consigo explicar. Por toda a cidade. De repente eu me deito,
abro os meus olhos, Vanessa estava lá, mas aquela sensação da presença de Deus tão forte, tão forte, tão forte. E hoje, ao meditar nessa palavra, eu ouvia no mais íntimo do meu coração: clame pela cidade, clame pela sua cidade, clame pela essa cidade. Sabe, gente, eu não sei explicar. Só sei dizer que eu tive isso. A Bíblia diz que quem tem sonho conta como sonho, quem tem visão conta como visão. Estou contando essa experiência. Há quem diga que a história diz, a autobiografia diz, que todas as vezes que Jonathan Edwards, um grande pregador, na realidade muitas vezes, quando ele vinha de suas viagens missionárias, entrava no seu quarto, a sua esposa estava levitando. Ele via isso, não? E eu tive essa experiência estranha, esquisita, mas ao mesmo tempo agradável, gostosa de se sentir, sabe? Que faz bem. E entendi que Deus estava me mostrando a cidade. E sobretudo pedindo para que eu viesse clamar por essa cidade. E hoje o Senhor diz: chore por Paulo Afonso, clame por Paulo Afonso. E queridos, eu não sei dizer o que é, mas algo terrível está para acontecer em nossa cidade. Algo terrível, sabe, de calamidade coletiva está para acontecer nessa cidade. Esse era o sentimento que eu tinha. Algo terrível, terrível. E se Deus revelou e se Deus mostrou, é porque Ele está nos levantando para que venhamos intervir. Assim como Ele revelou a Nínive. Nínive vai ser destruída. Depois Nínive não foi destruída, porque existia profeta de Deus naquele lugar. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho essa forte sensação que algo terrível está para acontecer em nossa cidade. E Deus tem nos levantado para clamar. Por favor, evangelista Rodolfo, traga a bandeira de Paulo Afonso. Nós vamos estender essa bandeira aqui. Você vai vir do seu lugar, você vai tocar e profetizar. Enquanto isso, os levitas estarão louvando. E deixa Deus te usar nessa terra, irmão. Deixa Deus te usar nessa geração. Profetize sobre Paulo Afonso. Profetize sobre a nossa geração. Oh, aleluia. Senhor, sara a nossa cidade, Pai. Cura o nosso povo. Restaura as igrejas, Pai, nesse lugar. Levanta teus ministros e sacerdotes. Abre as tuas comportas e derrama a tua cachoeira de poder sobre nós. Sobre nós. Que a cidade da energia não venha ser iluminada simplesmente através da energia hidroelétrica, mas que venha ser iluminada através da luz do Teu Santo Espírito. Luz essa que dissipa todas as trevas. Luz essa que elimina toda a escuridão, que expulsa toda a escuridão. Nós oramos, Senhor, pela nossa cidade. Nós queremos colocar diante de Ti o nosso povo, a nossa cidade. Abençoa Paulo Afonso. Seja qual for o juízo que o Senhor estabeleceu sobre essa cidade. Levanta, Deus, os Teus profetas, os Teus ministros, os Teus sacerdotes, o Teu povo. Levanta, Senhor, em oração. Levanta, Senhor, em humilhação. Levanta, Senhor, em quebrantamento. Levanta, Senhor, em humilhação. Levanta, Senhor, um povo que não se rende a Baal, que não se rende a Belzebu. Levanta, Senhor, uma geração de profetas que não teme a nada e nem a ninguém,
que não deixa de anunciar aquilo que tem visto e ouvido da tua parte. Levanta, Senhor, por isso que eu oro por todas as igrejas, por todos os pastores dessa cidade, oro pelo teu povo, Senhor, para que o teu povo se levante em uma só voz, clamando aos céus em favor da nossa cidade, em favor das autoridades, em favor das famílias, em favor de cada vida. Ó Senhor, nós oramos, nós clamamos, nós profetizamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto o ministério de louvor estará louvando ao Senhor, saia do seu lugar, toque na bandeira e profetize vitória, profetize bênção, profetize milagre, profetize maravilhas sobre essa cidade, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.